Você era obrigado, você era ensinado a como tirar o dinheiro das pessoas, por exemplo, na fogueira santa. Você tem que chorar. Olha, você tem que inventar isso. Você tem que mostrar testemunhos disso, daquilo, quer dizer, situações que você sabia que eram apenas para convencer as pessoas a darem. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E Angola, um dos países da África Central, considerado pelo próprio Edir Macedo como um dos paraísos religiosos e também financeiros, tomou uma atitude surpreendente. Expulsou, chutou a Universal do Reino de Deus e o próprio Edir Macedo do seu território, assim como os líderes religiosos e os pastores que eram aí submissos ao próprio Macedo da região de Angola. Eu achei isso extremamente interessante. Eu peço que você, se for novo aqui nesse canal, inscreva-se, passe esse vídeo para alguém que seja principalmente da denominação Universal do Reino de Deus, para que você possa entender o que rola nos bastidores de toda essa história, o que rola nos bastidores dessa denominação, dessa empresa religiosa, que de igreja não tem praticamente nada, e eu posso afirmar, confirmar tudo isso para vocês. A gente vai ver aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu fiz um cronograma de como toda essa história se desenrolou. E como gratidão a todos vocês, tem um presente especial para você que gosta de estudar as escrituras e gosta até mesmo desses assuntos e tem conhecimento, tem sede de verdade e não quer mais ser enganados por nenhum desses líderes religiosos aí que tentam de muitas formas pegar a gente pela mão e levar ao conhecimento da forma que eles querem. E não é assim que Cristo nos ensinou. Então no primeiro link aí na descrição tem uma apostila gratuita, totalmente de graça, feita por mim, com um estudo com base nas próprias escrituras sobre dízimos e ofertas. Assim você jamais será enganado por qualquer um desses líderes religiosos, seja da Universal ou não, mas sim será levado pela própria palavra de Cristo, pois tudo que eu coloquei ali é o que realmente as escrituras nos ensinam. Então abram seus olhos e depois desse vídeo baixe esse link de graça aí para todos vocês. E eu peço que você deixe pelo menos seu like aí para me ajudar e também ative o sininho, ative as notificações, pois essa história de Edir Macedo da Universal e Angola é realmente muito, mas muito interessante. A Universal chegou lá no ano de 1992, estava completando praticamente 28 anos agora. 28 anos com mais de 500 mil de fiéis que estavam basicamente contribuindo, e a gente pode ver agora com tudo isso que aconteceu que o seu rendimento, as suas finanças, o seu lucro anual era de 80 milhões de dólares basicamente, algo que parece pouco, mas é muito, mas muita grana, mais ou menos 400 milhões de reais por ano que Edir Macedo e os líderes da Universal estavam colocando no bolso. E esse dinheiro ia para Deus? Você pergunta assim, Deus é espírito, Deus não precisa de dinheiro, assim como diz em Atos 17, 24, a gente pode ver que o Criador dos céus e da terra, que fez tudo nesse mundo, não precisa de nada de nossas mãos, não precisa de dinheiro, nem habita em templos feitos por mãos humanas, como que se necessitasse de alguma coisa. Então o próprio apóstolo Paulo relata isso pra gente no livro de Atos, e a gente pode ver claramente que ele não precisa disso, pois uma das acusações feitas pelos líderes angolanos de lá foi que o pessoal da Universal estava agindo de uma forma errônea perante eles. E aí, mais ou menos no final do ano passado, eles fizeram o quê? Eles publicaram um documento acusando os gestores brasileiros de racismo, discriminação social, humilhações públicas e o principal. Qual foi o principal motivo que eles começaram a agir dessa forma para tentar tirar a Universal de lá? Foi evasão de divisa, onde as contribuições, ou seja, os dízimos e as ofertas dos fiéis, estavam vindo para o Brasil de forma ilegal. Eles estavam trazendo esse dinheiro para o Brasil porque era muito dinheiro para deixar lá em outro país, estavam trazendo isso para cá de uma forma totalmente ilegal, totalmente por debaixo dos panos. E aí é por isso que eu reforço, baixe a apostila de dízimos e ofertas de graça aqui, estude junto com a sua Bíblia, estude junto com as Escrituras, para você nunca mais ser enganado, pois esse dinheiro jamais vai para a mão do Criador. E foi com isso que eles começaram, no final do ano de 2019, a tirar a Universal do Reino de Deus de lá. Em Benguela, 16 pastores angolanos entregaram um manifesto à direção da IURT, onde manifestaram descontentamento face ao rumo que a igreja está a tomar. Mesmo com todos esses problemas ou não, os líderes angolanos ainda tentaram, de uma forma ou de outra, negociar com os brasileiros.
mas realmente foi sem sucesso algum. Fique patente a todos que nos acompanham que não existe qualquer tipo de negociação possível com a outra ala. Não existe negociação porque foi dada a oportunidade, no princípio, depois de ter despoletado a situação em 28 de novembro do ano passado, né? Pediu-se que fôssemos então à conversação e a outra ala negou-se a conversar, a negociação passiva. E aí o que aconteceu depois de tudo isso, mais ou menos no dia 22 de junho, agora do ano de 2020, há mais ou menos 2 meses atrás, líderes religiosos angolanos, vendo que líderes brasileiros estavam entrando em conflito com eles, se reuniram e enfim conseguiram, em um belo dia, uma das maiores vitórias que eles tiveram lá, expulsar os líderes brasileiros, expulsar os pastores, entre aspas, né, brasileiros, de um dos maiores templos da Universal que existem lá em Angola, acabando deixando eles totalmente envergonhados em frente ao público. No meio da confusão, percebemos que os pastores angolanos exigiam que os seguranças e alguns pastores brasileiros abandonassem a Catedral do Morro Bento, o que acabou por acontecer. Nós até não sabemos, somos segurança da igreja, não sabemos por que está acontecendo isso. Os segurança querem impedir a manifestação justa dos pastores, tem que sair fora. Passou-se alguns dias, no dia 13 de julho, o que é que o pai deles fez, né? O que é que o próprio Macedo fez? Tentou tomar uma atitude inusitada, ele correu para o próprio Bolsonaro e pediu que o Bolsonaro, enfim, escrevesse uma carta às próprias lideranças políticas de Angola. É por isso que a gente vê agora a finalidade deles terem aí a política e a religião sempre juntas, a finalidade desses líderes religiosos todos estarem aí em conluio com o próprio presidente e o presidente também com os líderes religiosos. É uma troca. Na verdade, isso foi bem explicado por Albert Pike, um dos maiores maçons que já existiram aqui no mundo, principalmente nos Estados Unidos, o qual diz que a religião, esses líderes religiosos, devem servir-se de duas coisas. A primeira, juntar o máximo de pessoas possíveis debaixo aí da sua alçada, debaixo aí do seu controle, para que eles possam, enfim, fazer manobras políticas com essas pessoas e também juntar o máximo de dinheiro possível, pois eles não creem realmente no Criador, eles não creem em Cristo. Se colocam como patrono dentro da maçonaria Salomão, e tanto os líderes políticos que nós temos no Brasil, quanto os líderes religiosos também, como o próprio Edir Macedo, Silas Malafaia, todos esses também fazem parte da maçonaria. Então eles não creem realmente em Cristo, eles seguem as práticas maçônicas de Albert Pike. E aí o que Edir Macedo faz? Corre para Bolsonaro, pede para ele escrever a carta da forma que vocês estão vendo aí agora. A carta que Bolsonaro, presidente do Brasil, escreve às lideranças de Angola disse o seguinte: julgamos ser preciso evitar que fatos dessa ordem voltem a produzir-se ou sejam caracterizados como consequências de disputas internas. Tendo presente o quanto Angola valoriza a liberdade religiosa e a atuação de diferentes denominações, estou seguro de que Vossa Excelência acolherá favoravelmente as minhas palavras. Mas passando basicamente 15 dias depois, as lideranças de Angola recebem a carta e simplesmente ignoram. Mais ou menos no dia 1º de agosto do ano de 2020, eles publicam no Diário Oficial da República de Angola, um órgão oficial, o resultado da Assembleia que derruba a diretoria brasileira da Universal do Reino de Deus de lá. Ou seja, tanto as lideranças políticas quanto as religiosas saíram de Angola totalmente envergonhadas. A parte política do Brasil não precisava nem ter se metido nisso, e eles lá não aceitaram de forma alguma que eles continuassem utilizando os dízimos e as ofertas dos fiéis de lá para trazer para o Brasil de forma errônea, e acabaram conseguindo isso no dia 1º de agosto do ano de 2020. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática de corrupção ativa e passiva, e por essa razão nós, angolanos, viemos hoje declarar ruptura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. A história da Universal é realmente cheia de rompimentos, pois quando os pastores começam a ver quanto lucro tudo isso pode dar, acabam saindo e abrindo suas próprias denominações, como o caso de João Leite, que é esse que vocês estão vendo aí operando um suposto milagre, o qual, rompendo com a Universal, acabou criando a Igreja do Tratamento Espiritual. Isso não é mais o quê? É o quê? Um remédio que vai curar a toalha, que vai arrancar tudo mal da sua vida.
Beba todo ele com fé. Seja curada, Senhor. Seja livre. Em nome de Cristo Jesus, receba a vida agora. Respira fundo. De novo. Mais uma vez. Todo mal, em nome de Jesus. Edir Macedo julga que João Leite criou um certo tipo de conspiração em Angola e fez recentemente uma transmissão ao vivo em seu canal com palavras que podem ser lidas até mesmo com um certo tipo de ameaça, coisa que deveria passar longe de um homem que se coloca como representante de Deus. Eu peço que você que está nos assistindo, que por acaso esteja dividido entre o meio lá, meio cá, você que está inseguro, você que talvez por questões problemáticas, problemas pessoais, você está nessa insegurança. Fuja dos rebeldes, fuja, mas fique longe dele, longe. Tire os seus entes queridos, não deixe-os perto, porque o que vai acontecer com eles, meus caros, já está determinado. E não há quem possa mudar. E agora, entre o dia 1º de agosto e o dia 15, 16, 17 de agosto, mais ou menos, agora na última semana, nós vemos aí que a própria liderança de Angola está fechando vários e vários templos da Universal do Reino de Deus de lá. E aí eu te pergunto, você acha que tudo isso é realmente do Criador? Você acha que tudo isso estaria debaixo da alçada do Criador? Fica muito mais claro agora que Angola tomou uma decisão extremamente correta, uma decisão surpreendente e conseguiu, enfim, se libertar dessa praga que usa o nome do próprio Pai para, enfim, enganar, ludibriar e, mais uma vez, assim como está escrito nas próprias Escrituras, até mesmo levar erroneamente o dinheiro de muitos fiéis que, na verdade, muitas vezes precisam desse dinheiro, mas acabam sendo enganados por esses líderes. São os falsos templos, a doutrina do falso templo, pois os verdadeiros templos, aqueles que passam frio, fome, sede, esses é que merecem ser ajudados. Imagine 80 milhões de dólares indo para pessoas carentes nesse momento por ano. Como isso auxiliaria, como isso ajudaria nessas pessoas? E aí você pergunta, e como é que vão passar a palavra, como é que vão pregar o Evangelho? O Evangelho, meu amigo, é pregado de graça, você não precisa pagar e nem ter dinheiro para sustentar isso. O próprio Cristo nos ensinou, você não precisa de uma casa, de um templo de pedra, de nada. Basta você que está assistindo aí esses vídeos começar a estudar e passar a verdadeira palavra para os seus próximos. E os próximos vão passando para os próximos deles. E assim nós temos aí um evangelho sendo difundido totalmente de graça, totalmente diferente do que esses líderes religiosos faziam em Angola e continuam fazendo no Brasil e em várias partes do mundo. As pessoas e os outros países também devem abrir os seus olhos e tomar atitudes como essa que o povo africano teve, que foi realmente de se bater as palmas. Eu peço que você me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, pois esse assunto aqui é muito importante. Importante porque fala a respeito das coisas do Criador, faz com que as pessoas se aprofundem nas matérias, estudem e enxerguem o verdadeiro propósito do Evangelho, que não envolve dinheiro, não envolve templo físico, não envolve essas coisas políticas que eles fizeram aí, e assim faz com que as pessoas enxerguem realmente propósito do Evangelho. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam a respeito dessa atitude aí tomada pela liderança de Angola, eu realmente achei muito válida. Até a próxima, valeu!